Vamos recuar um século. Estamos em 1920. Os portugueses choram ainda os mortos da Primeira Grande Guerra. Ao mesmo tempo, sentem os efeitos de uma crise económica que, anos mais tarde, irá favorecer a subida de Salazar ao poder. À entrada dos anos 30, somos o país mais pobre da Europa Ocidental. Anos 60. Completam-se já 4 décadas sobre uma ditadura que parece não ter fim. Mas está no início um tempo de grande crescimento económico que irá marcar o país até ao final do século XX. A entrada de Portugal para a EFTA favorece a abertura da economia aos mercados externos e um grande desenvolvimento da indústria. 1974. A esperada revolução e o fim da era colonial. Aumentam os salários, mas sucedem-se as greves e as nacionalizações aniquilam os grandes grupos empresariais. A economia ressente-se dessa mudança e é preciso chamar o FMI por 2 vezes, uma em 1977 e de novo também em 83. Mas passam 3 anos apenas e em 86 já celebramos a assinatura do Tratado de Adesão à então Comunidade Económica Europeia. Vão chegar os apoios de Bruxelas e o país pode repensar o futuro em termos de sonhos e de ambições. À entrada no novo milénio, fazemos parte do grupo fundador do euro, a moeda única. Mas a globalização está mais presente do que nunca. A concorrência asiática leva ao encerramento de várias unidades industriais de norte a sul, anos antes ainda de uma nova crise económica que motivará mais uma intervenção do FMI. À saída da Troika sucedem-se anos de esperança. O turismo prospera, as exportações aumentam, a economia cresce. E assim se passou um século. Chegamos a 2020, um ano em que tudo muda. Somos forçados a repensar o presente e a desenhar o futuro a partir de uma pergunta. Como poderemos viver melhor nos próximos 20 ou 30 anos? Estava em Sydney, mas ao mesmo tempo, quando estás fora, nada se compara à tua terra, nada. E qualquer coisa que tu vejas num outro país faz-te lembrar a tua terra. Quando eu ia ao Fish Market, ao mercado do peixe, de manhã, ver o que havia lá do dia para o hotel, havia algo, produto que eu olho, bacalhau, veio bacalhau da Europa, ótimo, bacalhau salgado, isto faz-me lembrar Portugal. E quando é que eu lá vou? Não sei. Havia uma conjuntura favorável em 2018, o turismo estava a bombar, não se conseguia andar, especialmente na cidade do Porto, não se conseguia andar na rua direito, tinha-se de fazer o Surf City, que eu chamo, que é com licença para passar, e estava ótimo para apostar, porque não, bora fazer isto, bora apostar no que é nosso e bora realizar um projeto para todo tipo de pessoas verem algo que ainda não vi nessa altura. Portugal está completamente diferente, está bem mais evoluído do que era há 7 anos atrás e como vai estar mais evoluído daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Por isso escolhemos voltar a Portugal, na altura certa. A esperança pode vir dos 943 quilómetros de costa, dos 300 dias de sol por ano ou do facto de ser a nossa, aquela que é hoje, a 5ª língua mais falada do mundo. Podemos encontrar motivos para acreditar na segurança do país, no crescimento económico dos últimos anos, mas, sobretudo, nos mais jovens. São os mais qualificados de sempre, mais livres
aqueles que se movem num mundo cada vez mais global. Mas são também aqueles que herdam escolhas que não fizeram, projetos que não conceberam, sonhos que talvez nunca tivessem sido os seus. Passaram-se 46 anos desde o fim da ditadura em Portugal. 4 décadas de descoberta e de tentativa e erro que convergiram neste presente em que agora nos encontramos e que entregamos a quem chega. Nascer em Portugal significava, no início de 2020, herdar a 3ª maior dívida pública da Europa e a 4ª maior dívida pública da OCDE relativamente à riqueza produzida num ano. Entre 1960 e o ano 2000, Portugal cresceu a um ritmo muito acelerado. Apesar de termos tido uma revolução que causa sempre algum distúrbio e apesar de até de alguma desaceleração já na parte final deste período, a verdade é que durante esses 40 anos, entre 1960 e o ano 2000, ou se quisermos mesmo na última metade, começando mesmo em 1950, Portugal tem uma taxa de crescimento verdadeiramente invejável. Na altura éramos um verdadeiro tigre do crescimento económico, no sentido em que estávamos a convergir de ser um dos países mais pobres da Europa para nos juntarmos à elite dos países desenvolvidos. Este rápido crescimento económico dos anos 90 esteve muito relacionado com a liberalização financeira. A economia portuguesa passou a conseguir aceder a financiamento a custos muito mais baixos e em montantes muito mais avultados. Isto levou a que as pessoas, as famílias, mas também as empresas pedissem mais dinheiro emprestado aos bancos e como havia muita gente a consumir e a investir, a economia teve muita dinâmica nessa altura e cresceu muito. E nos últimos anos da década de 90 habituámos-nos à ideia de que a economia portuguesa crescia muito e habituámos-nos, e muitos agentes económicos, as famílias, as empresas, o Estado, passaram a funcionar como se esses ritmos de crescimento económico continuassem para o futuro. Mas isso não aconteceu. Na última década do século XX, o padrão de vida dos portugueses alterou-se. Foi a época da facilidade no crédito bancário, da aquisição de casas de férias, da compra de novos eletrodomésticos. Nos anos 90, o dinheiro de Bruxelas corria solto e os fundos europeus foram a resposta ao nosso atraso estrutural. O Estado Social foi reforçado e grandes obras públicas nasceram um pouco por todo o país. A trajetória de sucesso de Portugal seria interrompida no início do novo milénio, a altura em que o país enfrenta dificuldades de integração na economia internacional, não reduzindo ainda assim o ritmo a que se endivida. A sociedade portuguesa, a economia portuguesa, sobretudo na primeira década do século XXI, viveu em negação da realidade. Endividou-se brutalmente, sem qualquer nexo, nem qualquer sustentabilidade. Quando eu descontrolo os aspectos do crescimento económico e recorro à solução de facilidade do endividamento, eu perco independência, perco lucidez, perco inteligência e dou cabo, parcialmente, da vida dos que aí vêm. Isto é, quem é que paga essa perda de lucidez, quem é que paga essa, ponho aspas, loucura da fuga para a frente em termos de despesa irracional financiada por dívida, são os filhos e os netos, são os mais jovens.
Eu acho que nós teríamos sempre que nos ter endividado. Acho que o processo de convergência e o processo de tentar construir uma estrutura económica e social semelhante àquilo que eram as estruturas na Europa e àquilo que era o desejo do nosso país, não se faria sem endividamento. A minha crítica é um bocadinho como é que o dinheiro foi sendo utilizado. Era muito mais agradável que não tivéssemos as loucuras que foram cometidas na primeira década do século XXI. Quer Portugal, quer Espanha fizeram pistas para aviões onde não levantam voo nem aterram e fizeram muitos outros investimentos sem nexo porque não respeitaram aquilo que é a lógica da atividade económica, a lógica da racionalidade, a lógica da criação de valor. O nosso país, na viragem para a segunda década do século XXI, teve que pedir ajuda internacional. Isto é, aproximou-se de uma situação de bancarrota. Toda a vida do meu pai, a vida profissional, foi aqui nesta fábrica. Chegou a empregar perto de 400 pessoas, exportou para vários países da Europa e também tivemos algum no mercado dos Estados Unidos, Canadá, embora, por fim, a produção centrou-se mais no mercado nacional. Muitos clientes que nós trabalhávamos começaram a procurar novos mercados, o mercado asiático, que na altura foi muito forte, e começou a trazer uma falta de encomendas. E presumíamos que iria ser cada vez mais difícil sobreviver. Achámos por bem parar enquanto era tempo. Tomámos essa decisão de encerrar, mas o meu pai ainda havia sempre qualquer coisa por trás a dizer que tínhamos que voltar a pôr a fábrica a funcionar. Ele continuou a vir todos os dias à fábrica e olhava para a fábrica e eu também olhava para a fábrica com alguma, no fundo, nostalgia, com alguma pena de ver o silêncio. Isso era o que nos afetava mais, era o silêncio que se vivia aqui dentro. Quando estávamos habituados a ver aqui o barulho ensurdecedor das máquinas, todo este movimento, e de um momento para o outro entrarmos aqui e o silêncio, o estar parado, é óbvio que nos traz algumas dificuldades. Pedir o dinheiro emprestado e o termos endividando da forma que fomos, poderia fazer todo sentido na perspectiva que, passado 15 anos, 20 anos, nós estaríamos a gerar um rendimento ao nível dos nossos colegas europeus e seríamos capazes de facilmente amortizar e pagar a dívida, ou pelo menos ir garantindo que a dívida que tínhamos era sustentável. E, portanto, aí
muito mais culpa do poder político do que dos portugueses. Eu não gosto do tom moralista que nós vivemos acima das nossas possibilidades, ou esbanjamos dinheiro, não é? A história dos holandeses dizerem que nós gastamos dinheiro em álcool e mulheres e coisas desse género, e que nós somos uns preguiçosos, nós, e quem diz nós diz os países do Sul em geral, acho um completo absurdo. A responsabilidade foi muito mais política do que das pessoas. Nunca houve, de facto, aquilo que eu acho que houve, por exemplo, em alguns países de leste a determinada altura, que é esta noção que o que é importante são os recursos humanos. Nós, para daqui a 10, 15, 20 anos, conseguimos estar noutro patamar de desenvolvimento, noutro patamar de capacidade de gerar riqueza, temos que ter pessoas, de facto, preparadas para o fazerem. Há uma grande diferença entre o país que saiu da Revolução e o atual. No início dos anos 80, apenas 2,4% da população tinha concluído o ensino superior. Esse valor subiu para quase 20% em 2019. Temos jovens capazes de se afirmarem no mercado global e os barómetros internacionais sublinham a melhoria do ensino nas últimas décadas. Mas também na educação é preciso tempo para se chegar à fila da frente quando se parte tão atrás. Em 1970, 4 anos antes de Portugal se tornar um país democrático, 1 em cada 4 portugueses não sabia ainda ler nem escrever. Falar de um país é falar das suas fronteiras, da sua língua, da música que nele se escuta, dos hábitos da sua população. É, sobretudo, falar de pessoas. É nelas, no seu talento, na sua capacidade de inovar, que se concentram, primeiro que tudo, as possibilidades de que dispõe para gerar riqueza. Se olharmos pelo lado dos trabalhadores e compararmos o nosso perfil do trabalhador português com o trabalhador, por exemplo, europeu, a principal distinção que temos não é no empenho, não é no esforço, nem é na dedicação, nada disso. Aliás, o trabalhador português até trabalha em média mais horas do que um trabalhador europeu. A principal diferença tem a ver com os níveis de qualificação e os níveis de ensino. Portugal tem ou atinge uma taxa de licenciados superior à taxa de analfabetos na viragem do século. Portanto, passado o século XX para o século XXI, foi cerca com o censo de 2001, foi o primeiro censo em que a percentagem de indivíduos com ensino superior é superior à percentagem de analfabetos, na toda a história portuguesa. Outros países fizeram essa viragem também na viragem do século, só que foi no século anterior, portanto, do século XIX para o século XX. Esse principal déficit de qualificações reflete-se depois numa menor capacidade em lidar com tecnologias, numa menor capacidade em assumir funções na empresa de natureza mais complexa e também, não é só do lado do trabalhador, mas também essa déficit de qualificações também se reflete do lado do empresário e do lado da empresa. Portanto, se um empresário tem também um déficit de qualificações, também o limita, por exemplo, em abordar produtos novos, na forma como pensa o produto, na forma como aborda os mercados. É na baixa produtividade portuguesa, ou seja, na diferença entre os recursos utilizados para produzir e o valor final dessa produção, que reside boa parte da explicação para o decepcionante crescimento económico português desde o início do milénio. Fenómeno esse que explica também parcialmente o altíssimo peso da dívida na economia. Portugal tem atualmente a 8ª menor taxa de produtividade da União Europeia. Habitamos a esse nível uma espécie de terra de ninguém. É que se por um lado é cada vez mais difícil competir com países mais produtivos e inovadores, por outro também é difícil concorrer com os que ainda fazem da mão de obra barata a chave do sucesso económico.
O que torna a situação da produtividade em Portugal mais premente é que não só ela é relativamente baixa, ou seja, é bastante inferior à média da União Europeia e em relação aos países mais desenvolvidos da Europa é à volta de metade, como não tem progredido. Isto é, se no final dos anos 90 um trabalhador português produzia em média metade do valor que um trabalhador alemão consegue produzir, hoje estamos mais ou menos no mesmo ponto. Se nós compararmos uma pequena e média empresa alemã com uma pequena e média empresa portuguesa, nós vamos ver que existe um hiato muito grande em termos de produtividade. Mas se compararmos, por exemplo, uma multinacional, uma sucursal de uma multinacional na Alemanha com a mesma sucursal dessa multinacional em Portugal, esse hiato de produtividade desaparece. Qual é a diferença? Em Portugal são portugueses, na Alemanha são alemães, não são as pessoas, são as técnicas de gestão, é a organização do trabalho. Nós começámos a pedir à Alemanha para nos deixar fazer o desenvolvimento de alguns componentes e a integração de algumas peças a partir de Portugal. Foi um processo um bocadinho longo, porque não confiavam muito naquelas capacidades, já vai há muitos anos. Pouco a pouco foram-nos deixando de começar a fazer algumas coisas. Até que houve uma altura que realmente aperceberam-se que a qualidade, a formação e a competência dos nossos profissionais eram suficientes para que realmente nos dar o desenvolvimento, para nos deixar crescer na área de desenvolvimento, na área da criação. Nós, desde sempre, quisemos fazer inovação aqui em Braga. Nós não queremos ser só produção. E eu acredito que, para manter as empresas em Portugal, para fazê-las crescer, temos que ter a inteligência de negócio. E a inteligência de negócio é o desenvolvimento. Nós mudar uma fábrica de um país para o outro é muito rápido. Levar o conhecimento demora muito mais tempo. Posso dizer que, provavelmente, dos projetos mais importantes da Bosch neste momento a nível mundial estão aqui em Portugal e que é a contribuição para a possibilidade da condução autónoma. Temos um edifício aqui perto da fábrica com cerca de mais de 200 engenheiros, quase todos eles dedicados ao desenvolvimento da condução autónoma, que inicialmente se pensava que ia ser muito mais rápido. Hoje vê-se que já não é assim tão rápido quanto nós prevíamos que em 2021, 2022 fosse possível começar a ter os carros autónomos nível 5, portanto chegar ao carro e dizer levam para casa e o carro levava, ou levam para o trabalho e o carro levava. Não vai ser 2021, 2022, mas vai acontecer nos anos próximos. Existem indícios de que poderá ser diferente o que há de vir. A renovação geracional indica-nos que no futuro seremos inevitavelmente mais qualificados e que nas próximas décadas poderemos finalmente almejar recuperar o atraso educacional que há mais de um século nos assombra. Isso dar-nos a oportunidade de trazer ao de cima mais daquilo que são as nossas potencialidades, inventando uma melhor versão do que é ser português. Aquilo que vai acontecer nas próximas décadas, quer nos países desenvolvidos em geral e em particular em Portugal, vai tornar a produtividade ainda mais importante. Porquê? Porque nós vivemos nos países desenvolvidos e Portugal sente essas tendências de uma forma ainda mais, se calhar, aguda que a maior parte dos países. Vivemos num contexto de contração demográfica e de acelerado envelhecimento da população. Eu ter uma pirâmide, que é assim, não é? Que tem uma base, uma pirâmide etária que tem muito pouca gente cá em baixo, não é? E que vai alargando. Eu fico super contente que ela vá alargando em cima, todos nós, não é? Que ela vai esticando, vivemos cada vez mais tempo e temos cada vez mais pessoas nas faixas etárias superiores. Mas essa é a parte da população que não é produtiva. Essa é a parte que, de alguma forma, nós temos que conseguir produzir rendimento suficiente para dar qualidade de vida, dignidade de vida e bem-estar às pessoas que estão no topo da pirâmide.
Somos hoje o terceiro país mais envelhecido da Europa e o quinto do mundo. E este facto irá acentuar-se num futuro em que teremos menos habitantes e seremos mais velhos. Os demógrafos prevêem que o peso da população ativa face ao total de residentes em Portugal diminua de forma acentuada ao longo dos próximos 10 anos. Nessa altura, dentro de uma década, seremos o terceiro país mais envelhecido do mundo, com implicações em todas as áreas da economia. Para eu, de facto, conseguir pensar num futuro, e vamos imaginar uma família com 5, em que eu tenho 2 adultos e 3 crianças, só os 2 é que estão a produzir para os 5, não é? E esses 2, mas a produtividade média calcula-se sobre os 5, ou seja, se os 2 produzem 50, significa que cada um está a produzir 10, em média, embora os 3 não produzam. Portanto, eles estão a garantir rendimento de 10 para cada cabeça do agregado familiar. Para eu melhorar a minha qualidade de vida, para eu melhorar o acesso que tenho a tudo, o que é que eu preciso? Que em vez de ter 10 para cada um, tenha 20 para cada um. Então, se eu conseguir ter 20 para cada um, significa que eu tenho que aumentar a produtividade, ou seja, eu tenho que aumentar a capacidade que, no caso os pais têm de gerar rendimento, para dividir pelo total do agregado familiar. E, portanto, no médio e longo prazo, tudo aquilo que nós podemos conseguir de melhoria de qualidade de vida, de melhoria de bem-estar, de objetivamente passarmos a ser um país que temos a capacidade para dar resposta àquilo que são as nossas necessidades, só se consegue se aumentarmos a produtividade média, ou seja, se aumentarmos o produto que cada um de nós, em média, é capaz de produzir. Se nós não conseguirmos aumentar os nossos níveis de produtividade, obviamente que os salários vão continuar a ser baixos, obviamente que a diferença do nível de vida de um português médio para um alemão médio vai continuar a aumentar. Isso pode levar depois a acentuar o fenómeno da imigração, da perda de talento e, obviamente, atrasar a economia portuguesa cada vez mais. Nos anos 60, em Portugal, ainda se trabalhava em indústrias muito artesanais. Com a entrada de Portugal na EFTA, que eram os mercados nórdicos, e depois com a entrada de Portugal no mercado europeu, quer dizer, houve uma grande evolução da indústria de calçado. Passámos a ser de uma indústria artesanal, de fábricas muito pobres e muito mal, digamos, dimensionadas, para uma indústria moderna. Foi a evolução, o mercado, que empurrou, digamos, os industriais. Ou tinham a mente aberta para se equiparem as suas indústrias com o melhor que havia no mercado, ou fechavam. Foi o mercado que nos obrigou a evoluir. As pessoas que ocupam cargos de responsabilidade na empresa, 98% são da empresa. Estavam na empresa e foram subindo na escala hierárquica conforme as necessidades. Se houver alguém que queira tirar um curso, nós ajudamos a tirar esse curso. Mas na informática já fizemos isso. Tenho funcionários lá que hoje mexem nos computadores e nunca tinham visto computador nenhum. Digamos, nunca contratei ninguém de propósito para vir para uma linha de produção, para vir para um encarregado de um grupo de trabalhadores. Foram sempre pessoas tiradas do chão da fábrica que foram subindo. Nós vivemos num mundo em que o processo de mudança tecnológica está sempre a acelerar e, portanto, nós efetivamente precisamos de sociedades que tenham capacidade de aprender, que toda a sociedade tenha capacidade de aprender. Isto é um desafio muito grande, não é um desafio apenas ligado à automação, é um desafio que está ligado a todos os processos de transformação tecnológica. Há 20 anos era a utilização de computadores pessoais, hoje a automação, daqui a 10 anos é outra tecnologia. O grande desafio é, de facto, aprender. Portugal é hoje um dos países do mundo com maior potencial de automação e robotização dos processos produtivos, com mais de 50% das ocupações existentes passíveis de serem automatizadas.
É um dado que poderá ter tanto de desafiante como de encorajador. No futuro, haverá postos de trabalho que se irão perder, mas será talvez a automação a principal resposta para os desafios que a demografia nos irá em breve começar a colocar. Com maior recurso às máquinas, seremos mais produtivos. E a produtividade é a solução principal para aumentar o crescimento económico. Poderá permitir-nos também trabalhar menos horas e ter salários mais elevados. As funções que desempenhamos atualmente irão mudar e as tarefas repetitivas atribuídas aos trabalhadores vão igualmente diminuir. Isto significa, provavelmente, que teremos no futuro o ser humano menos dependente do trabalho e com mais espaço para a criatividade. E há muito agora as preocupações com o futuro do trabalho, o que é que vai ser isto num cenário assim um bocadinho futurista de robôs e máquinas a fazerem tudo aquilo que a gente fazia. E eu sou bem mais otimista do que alguns dos discursos que eu tenho ouvido. E porquê? Primeiro porque é engraçado, eu recuperei aqui há tempos, por causa de uma intervenção que fiz, uma notícia de um jornal do início do século XX, em que os limpadores de estrume das carroças dos cavalos estavam muito preocupados com esta coisa que eram os carros, porque eles iam deixar de ter emprego, porque ia deixar de haver porcaria de cavalo na rua para se limpar e, portanto, eles iam ficar sem nada para fazer e que isto era uma desgraça e que não se podia permitir que os carros se massificassem e que não sei o quê. Hoje em dia, se calhar, eram todos condutores de Uber, não sei, mas quer dizer, acho que há uma transformação das valências e daquilo que são a capacidade das pessoas fazerem outras coisas, que se ajusta muito mais rapidamente do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Nós realizámos um estudo para a CIP, para a Confederação da Indústria Portuguesa, que assentava precisamente na ideia de tentar perceber quais seriam os impactos da automação nas empresas em Portugal. E aquilo que nós encontramos foi que nos próximos 10 anos, por exemplo, num cenário de adoção de tecnologia de automação que se pode considerar conservador ou expectável, se quisermos, espera-se que sejam destruídos cerca de 1,1 milhões de postos de trabalho. Obviamente que há muito emprego que irá ser criado, também. No limite, a criação líquida de emprego ou a destruição líquida de emprego até pode ser próxima do zero, ou seja, os empregos que serão criados serão tanto quanto os empregos que serão destruídos, mas, mais uma vez, os empregos que serão criados não serão para as pessoas cujos empregos foram destruídos. A relação entre a automação e a produtividade não é apenas a ideia de que uma máquina faz muito mais do que muitas pessoas. É também a ideia de que uma empresa que está no mercado em que as outras se automatizaram e essa empresa não se automatiza, simplesmente vai à falência e, portanto, o valor que criava deixa de criar, desaparece essa empresa. Portanto, efetivamente, é inevitável que a pouco e pouco também a economia portuguesa acabe por passar por isso e terá necessariamente de passar por isso em algum dos seus segmentos. A Marinha Grande, há uns anos, na indústria vidreira, houve um grande crescimento nos anos 80 até ao final dos anos 90 e depois foi sempre em queda livre. O problema que nós enfrentámos é que as coisas inverteram, não éramos nós que punhamos os preços, eram os clientes que diziam: eu pago X por esta peça, se conseguires fazer ok, se não conseguires fazer, não vou para a Ásia. Portanto, basicamente, eram os clientes que impunham as regras. Foi o que nos começou a acontecer, começámos a perder o mercado. Foram anos muito difíceis, nós tivemos perda de encomendas, inclusive tivemos anos de prejuízo, mas conseguimos sempre lutar.
havia 2 caminhos. Um caminho era o que aconteceu com algumas empresas fechar, o outro caminho era tentar modernizar e criar soluções mais rentáveis de fabrico. Nós optámos por começar a modernizar, automatizámos o máximo que pudemos e continuamos ainda hoje, mas na altura tentámos sempre automatizar, criar sistemas de produção mais rápidos, com menos mão de obra intensiva, para tentar chegar aos preços que os clientes queriam. Isto funcionava assim: nós no separado, numa obragem de 4 homens, produzíamos 500 peças em 6 horas. A mesma máquina, com um operador, nas mesmas 6 horas produz 600. Nós, na indústria vidreira, no limite, trabalhava assim 3 turnos, portanto estávamos muito limitados aos turnos, a 3 turnos de 6 horas, enquanto que a máquina produz 24 horas. A economia portuguesa tem vindo a revelar os benefícios de investimentos de longo prazo na modernização de setores tradicionais. Hoje o setor do calçado não é a mesma coisa que era há 30 anos. O setor do vestuário não é a mesma coisa do que era há 30 anos. O setor até da cortiça, que aparentemente é uma coisa muito simples, parece que é só para servir, para fazer rolhas, hoje fazem-se coisas no domínio da cortiça que não se faziam há 30 anos. Portanto, há uma parte importante da evolução, da modernização da economia portuguesa que passa por tirar um melhor partido das competências que já existem e fazer alguma diversificação a partir das competências que já existem. Estas 2 dimensões têm de estar presentes. Fazer coisas diferentes do que fazemos, mas também fazer melhor o que já fazemos, fazermos ainda melhor para termos capacidade de criar mais valor nestes domínios. Nos dias de hoje nós conseguimos ir buscar encomendas de 150 mil peças que nós, quando trabalhávamos no separado, essas encomendas nunca nos chegavam, iam todas para a Ásia. Nós, para fazermos uma encomenda em curto espaço de tempo de 130 mil peças, não conseguíamos, não éramos competitivos. E hoje conseguimos ser competitivos porque a máquina, de facto, trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Quando a Coreia do Sul se começou a industrializar, fê-lo, como muitos países, com investimentos fortíssimos no têxtil e no vestuário. Se a Coreia do Sul tivesse continuado a produzir basicamente têxtil e vestuário, seria hoje um país muito menos desenvolvido. Os portugueses conhecem hoje a Coreia do Sul pelas suas grandes empresas que investiram na transformação digital, que investiram na eletrónica de consumo, onde há marcas coreanas que toda a gente conhece, na indústria automóvel. E hoje a Coreia já está a investir em muitas outras coisas para além da eletrónica de consumo e da indústria automóvel, para ter futuro. Durante um curto período da história, fomos um país no centro do mundo. Fizemos do mar caminho e encontramos nele uma vantagem para ligar continentes e liderar uma primeira globalização. Fomos, no entanto, e apesar disso, sempre um país periférico, do sul da Europa, com uma única fronteira terrestre e longe dos grandes centros europeus. Isso dificultou, ao longo dos séculos, a possibilidade de afirmação nos mercados internacionais. Fala-se agora de uma nova revolução industrial. A chamada Revolução 4.0, ou a digitalização, se assim quisermos chamar-lhe, centra-se nas novas tecnologias de informação e tem a capacidade de esbater distâncias físicas, aproximando produtores, clientes e consumidores. Se nós pensarmos naquilo que foi a história de Portugal nas outras revoluções anteriores, revoluções industriais e tecnológicas anteriores, nós chegamos sempre tarde. Isso depois tem um efeito que ainda se sente nos dias de hoje. Portanto, cada dia de atraso de agora é também um dia de atraso no futuro. Mas nós estamos numa posição privilegiada, esta geração, relativamente às gerações anteriores. De facto, nós estamos mais próximos das coisas. A comunicação até a nível digital é muito mais fácil, o acesso à informação é muito mais rápido. Portanto, nós também, a distância que tinham os nossos antepassados relativamente às fontes de conhecimento e de saber há 100, 50 anos atrás, é muito diferente daquela que temos agora.
Nós nunca nos limitamos às fronteiras nacionais, pensamos sempre, talvez de forma ingênua, mas acreditamos que é apanhar um avião, negociar com o cliente, desenvolver cá em Portugal, fabricar cá em Portugal, enviar para o estrangeiro, montar parcerias. É algo que se faz tão bem cá em Portugal como se faz em qualquer ponto do mundo. O mercado global foi desde o início o nosso foco. Do lado, o mercado nacional está limitado em dimensão, mas também nunca nos passou a ideia de nos limitarmos a Portugal. O foco foi sempre conseguir arranjar parcerias. Fomos a feiras internacionais desde o primeiro dia, desde a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, a Ásia, e tentámos sempre posicionar as soluções da empresa a nível internacional. A empresa foi fundada em 2001, é um spin-off do grupo de pessoas do mundo científico, académico, cá em Portugal. Somos líderes mundiais, cerca de 600 pessoas, implementando automação de controle de fronteiras pelo mundo fora. Foram anos de esperança, aqueles que se seguiram ao fim da crise económica que marcou a entrada de Portugal no novo milénio. O desemprego diminuiu, o turismo prosperou, as exportações aumentaram, a economia cresceu e os portugueses respiraram de alívio, invadidos por uma sensação de otimismo face ao futuro. Era uma posição relativamente confortável aquela em que nos encontrávamos na viragem para 2020, alheios a um perigo que em 3 meses tomaria conta do planeta. Bastaram dias para que o mundo mudasse e o impensável acontecesse. O consumo parou, tal como boa parte da vida. Fala-se da maior crise económica de todos os tempos. A trajetória de sucesso da economia portuguesa nos últimos anos foi súbita e brutalmente interrompida. Há bons exemplos de países que tenham conseguido, num espaço curto de tempo, reduzir a sua dívida, e Portugal até está nesse grupo de países, pensando no caso europeu particularmente. Portugal esteve, portanto, no lote dos países que entre 2015 e 2019 conseguiu, num espaço curto de tempo, fazer essa redução. Reduzimos a nossa dívida em cerca de 15 pontos percentuais, portanto passámos de 133% do produto para quase 118% do produto. Portanto, houve de facto uma trajetória, eu diria, significativa de redução da dívida. Agora, num só ano, conseguimos de facto eliminar o esforço de redução que foi feito ao longo destes 4, 5 anos. Lembro, por exemplo, em 2012, um professor do MIT fazer um discurso em Cambridge sobre a estratégia, a geoestratégia americana, e ele falava precisamente que hoje em dia os riscos são riscos muito comuns a todos os países, as alterações climáticas, as disrupções financeiras e doenças pandémicas. Portanto, isto já estava identificado como algo que nos poderia atingir e, nesse sentido, eu acho que a surpresa com que isto nos avassalou não devia ter sido tão grande. Foi todo um novo léxico que em 2020 entrou nas nossas vidas, fruto de uma realidade inesperada. Pandemia, confinamento, imunidade de grupo. O futuro tornou-se mais presente do que nunca, num contexto que tantas vezes nos pareceu difícil de acreditar. Levou-nos a pensar sobre se esta realidade que vivemos se irá repetir mais vezes no futuro próximo
e fez-nos refletir também sobre outros desafios que vão seguramente marcar a vida no planeta. Somos um dos países da Europa mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, tendo uma linha de costa que se estende de norte a sul do país e uma vasta parte do território que, ano após ano, enfrenta os efeitos da seca. A mudança climática terá consequências que inevitavelmente enfrentaremos e que terão o potencial necessário para condicionar os nossos recursos. Relativamente aos impactos e aos custos que as alterações climáticas já estão a ter, nós podemos identificar, por exemplo, tudo o que tem a ver com as obras na orla costeira, tem a ver com os porões, tem a ver com enrocamentos, mas também com o enchimento de praias, e isso faz com que Portugal seja o terceiro país que mais dinheiro europeu investe na zona costeira. Com a subida do nível médio do mar e com a erosão, nós vamos ter problemas a muito curto prazo sobre algumas infraestruturas que é fundamental acudir. Já há estudos que mostram que cerca de 130 mil edifícios serão afetados em 2050, mas até lá muitos outros serão. E, portanto, a curto prazo, nós vamos ter que decidir o que é que vamos manter na zona costeira ou não. Porque manter tudo tal como está neste momento implica um grande investimento e um investimento progressivo, um investimento crescente. Ora, vamos nós retirar da educação, da saúde, do envelhecimento, do apoio à terceira idade, etc., para investir no litoral ou não? Isto tem que ser discutido. Somos um somatório de circunstâncias, de pessoas, dos seus feitos, desejos e ambições. Uma sucessão de anos e décadas e séculos que nos precedem e nos definem fazendo de nós o país que hoje somos. Uma manhã nunca chega sozinha, independente do dia e da noite e de todos os dias e de todas as noites que a precederam. Mas se olharmos atentamente, se estivermos dispostos a ver, cada madrugada poderá ser sempre um sinal de esperança. Não há nada que permaneça, nada que dure sempre, nada que não tenha a capacidade de se transmutar. O Portugal que nós vamos ter daqui a 20 anos vai depender daquilo que nós fizermos hoje, das decisões que nós tomarmos a partir de hoje. Obviamente o passado conta muito, mas nós temos os meios para gizarmos o caminho que queremos definir. Obviamente há fatores exógenos que vão condicionar o nosso trajeto, mas vai depender muito daquilo que nós vamos fazer. Ou seja, há uma parte que é uma escolha nossa e por isso nós temos que saber o que é que queremos. E nós só vamos poder, daqui a 20 anos, ser um país com um rendimento per capita mais elevado, com um nível de vida melhor para todos os portugueses, com um Estado social mais robusto, sustentável, se nós conseguirmos aproveitar todo o talento que estamos vindo a desenvolver no nosso país, a criar no nosso país, conseguir fixar cá esse talento e conseguirmos, a partir desse talento, gerar conhecimento e levá-lo para dentro das empresas para gerar inovação e uma inovação que seja pensada a nível global. Isto é, nós temos que ter empresas que ambicionam estar posicionadas nos mercados globais. Porque a partir de uma pequena economia, nós só vamos conseguir ser grandes, realizar grandes ambições e aumentar o nosso rendimento por essa via, se produzirmos produtos para o mundo. E produtos para o mundo com grande valor. E esses produtos são produtos que têm sempre na sua origem o conhecimento, o trabalho altamente qualificado e que são produtos que são valorizados nos mercados internacionais.
O progresso pode revelar-se em grandes momentos históricos ou então ocorrer quase silenciosamente, transformando a vida de um país e dos que nele habitam. Estas duas formas de evolução foram perceptíveis em Portugal num período de grande mudança que se acentuou a partir dos anos 60 do século passado. Há, no entanto, desafios que ficaram por resolver e outros que se perfilam no futuro próximo. A demografia, as desigualdades sociais e económicas, o baixo crescimento da economia nos últimos 20 anos. Para os enfrentar é importante pensá-los, perceber que todos somos agentes de mudança e, sobretudo, identificar os recursos necessários para fazer do país um lugar mais promissor. Portugal daqui a 20 anos será necessariamente mais qualificado. Nós vimos isso nos números, temos tido progressos fantásticos. Obviamente, como começámos de um ponto muito baixo, ainda não percorremos todo esse caminho. Outros países já o terão feito. Nós, de certeza, que também o iremos fazer. Portugal será, então, mais qualificado. Acredito que essa qualificação vai trazer também maior capacidade de criação de riqueza e maior produtividade. E, nesse sentido, sou um otimista por natureza, creio que viveremos num mundo ou num país, se quiserem, com maior capacidade de geração de riqueza, com menor distanciamento aos níveis de bem-estar que os cidadãos de outros países da Europa gozam hoje e com mais possibilidades. Uma lição que todos os economistas, mais cedo ou mais tarde, aprendem é o medo de fazer quaisquer previsões, quanto mais a longo prazo. Uma das belezas, um dos fascínios das economias, ou mesmo das sociedades modernas, é que estão sempre em constante mudança, e essas mudanças são, por definição, imprevisíveis. Vão surgir novos desafios, vão surgir novas capacidades, vão surgir novas oportunidades, e quem se adaptar melhor a elas, quem tirar delas o melhor proveito, vai se dar melhor. É essa a lição dos últimos 200 anos de crescimento económico, de prosperidade e de avanços, se quiser mesmo, civilizacionais. Portanto, não sei como será Portugal daqui a 20 anos, mas espero e tenho confiança que será um país melhor e um país onde vale a pena viver e crescer.